Fala, senhoras e senhores. Meu nome é Maurício. Vamos iniciar hoje mais um Canadá Pod Talk. Hoje ele acertou o nome. Fala, galera, beleza? Carlos. Então, galera, antes de começar, a gente tem um convidado super especial de novo hoje. Mas antes de começar, a gente vai... Nosso amigo Carlos... o brinde, cara. Brinde é da verdade, canequinha de A coração, produtora né, falou ali, ó. mano? Tem um produtor agora, Isso que é chupa. bom, é. Falta o garçom. Tem que beber, Tem né? que encher isso beber aqui. sempre. Cadê? E antes de começar a apresentar nosso grande convidado hoje, o nosso amigo, o nosso amigo Carlos tem um pequeno recado para vocês aí. E vamos lá. Bom, novamente, falar um pouquinho da Kiwi Education. Então, você que tem o interesse de migrar ou fazer um intercâmbio aqui no Canadá, vai ter o link aqui na descrição. Só clicar, preencher, que eles vão entrar em contato com vocês para fazer o seu processo. Então, se você tem vontade, entra aí e vem para cá. Se você vier para cá, com o nosso link, a gente te convida para participar aqui do podcast com a gente. Boa ideia, hein? Nossa. Lembrando que os links estão na descrição do vídeo aí, mano. Se liga, hein? Bom, vamos apresentar nosso convidado. Quem veio hoje Quem aí? que tá aqui hoje? Eu não sei, cara. É um cara que... É um cara... Ele torce pro coxa. Por Coxa branca. Puta, manda embora, cara, então. Não sei nem Isso aí. mentir. Zoando, brincadeira. Felipe. É. Prazer, Felipe. Obrigado, galera. Coxa branca, nada, sou Olha a atleticano, torcida Atlético do Paranaense. cara, meu irmão. Olha a torcida do cara. Vocês viram, né? Vocês viram. Até plateia Aqui tem conteúdo. hoje, velho. Pois é, E aí, cara? Tudo tranquilo? tudo certo, tudo certo. Quase fim de inverno. Acabando inverno, acabando snow. Felipão. Pois é, últimos dias, né? Tem que aproveitar. Felipão, nosso amigo e o cara que faz snowboarder com a gente. Conta um pouquinho pra nós como você chegou aqui nessa terra gelada, como foi o processo. Por que você veio parar aqui? Tava lá no Brasil, caralho, tenho que ir pro Canadá. Como que funciona isso? Pois é. Funciona essa porra aí? Muita gente pergunta, né? Por que sair do Brasil? Por que o Canadá? Então, primeiro, meu nome é Felipe, né? Eu venho do sul do Brasil, de uma cidade chamada São José dos Pinhais, é na região metropolitana de Curitiba. Então, por isso que o Carlos fez a piada de mau gosto aí de falar que eu sou coxa branca. Eu não sou coxa branca, sou Cancelem ele, atleticano. galera, cancelem. Que é Atlético Paranaense na veia. E, bom, na verdade, assim, a minha vontade de morar fora não começou com o Canadá e começou em 2015. Eu fiz uma viagem para os Estados Unidos, daí meio que me encantei assim com o país, com a ideia de morar fora. E no início meu desejo não era assim, eu vou morar para ficar. Eu queria ter uma experiência fora do país. Era basicamente isso. Então eu voltei para o Brasil em 2015 já meio que decidido. E nessa época eu já era professor de inglês. Então, mais a questão assim, de querer estar em um país que de fato eu pudesse utilizar o tempo inteiro, né, o inglês. Então, eu voltei e fiquei com isso na cabeça. Mas não foi de cara que eu comecei a pesquisar e ir atrás. Eu trabalhava numa empresa boa, tudo. Na época eu estava mais focado na empresa lá, mas ficou aquela ideia plantada na cabeça. Uhum. Aí passou os anos, eu comecei a pesquisar um pouco mais, ficar cada vez mais interessado. Comecei a pesquisar sobre intercâmbio. Acho que é a primeira pesquisa que a gente faz quando vai morar fora é intercâmbio. Tá né? rolando, né, a parada. Exato. Daí comecei a visitar agências de intercâmbio, pesquisar na internet. Sou uma pessoa que assim, pesquisa no mínimo de detalhe as coisas antes de tomar uma decisão. E daí comecei a pesquisar. Na época, aí eu acho que já era, vamos dizer, 2017. Os dois países que eu mais pesquisava era a Irlanda e a Austrália. Cara, todo mundo fala de Irlanda e Austrália. A Irlanda eu acho que é muito pela questão da acessibilidade, assim, né? Quando você vai fazer a comparação dos intercâmbios, a Irlanda é o mais acessível. Eu acho que, desculpa, mas eu acho que além de mais acessível, você poder estar na Europa exatamente. É um puta rolê, né? E assim, tem bastante brasileiro lá, então você acaba ouvindo de algum amigo, algum conhecido que já foi, que é um lugar legal. Que nem você falou, já está na Europa, então é mais fácil o acesso para vários países. Outro país também que eu pesquisei bastante foi a Inglaterra, só que daí você vai vendo os níveis de dificuldade, né? O que você precisa fazer para conseguir entrar em cada um. Então, tem países que aceitam, por exemplo, curso de inglês, tem país para você poder trabalhar, né? Tem país que não aceita, o Canadá, por exemplo, é um deles, né? Então, isso complicava. Tipo, putz, quero ir pro Canadá, mas eu tenho que fazer um curso universitário, por exemplo, que o curso de inglês não aceita. Daí a Austrália, por exemplo, era uma opção e a Irlanda era uma outra que estava dentro do orçamento ali, vamos dizer. Então, foram os que eu pesquisei mais. Aí foi passando o tempo,
o Canadá apareceu por quê? Daí eu tinha uma chefe na empresa que eu trabalhava no Brasil e ela mudou para Montreal. Daí eu mandei um e-mail, uma mensagem para ela, perguntando como que funcionava. Dom, oi sumida. E aí, lembra de mim? E perguntei como que funcionava, o que ela podia me dar de dica e tal, e ela explicou mais ou menos como que funcionavam as coisas aqui. E ela falou para eu entrar em contato com uma amiga dela, que no fim das contas era uma das pessoas lá do Quebec Untet. Caraca. Exatamente. Daí eu mandei um e-mail para essa amiga dela, ela me explicou como funcionava e falou, olha, vai ter um workshop, né, uma missão, mas na verdade primeiro ia ser um workshop lá em Curitiba. E daí eu fui lá visitar. E daí nesse mesmo tempo que eu conversei com ela e que eu fui nesse workshop, eu já comecei a mandar currículo e Aqui mandando para Montreal. Mandava para Montreal. E daí, e o que acontece? Eu dava aula, né, numa escola de inglês, numa escola de idiomas, na verdade, porque não era só de inglês, e lá tinha professor de francês também. Então, de vez em quando, eu trocava uma ideia e tal, assim, mas eu não sabia falar nada de francês. E na minha cabeça, na verdade, acho que como a maioria dos brasileiros que começam a pesquisar, não sabem que tem uma província aqui que fala francês. Isso a gente descobre ao longo do tempo, né? Não tinha a mínima ideia. Então, eu também não tinha a mínima ideia. E daí, aí o que aconteceu? Aí eu comecei a aplicar. E eu lembro que daí nessa época eu estava trabalhando na PUC. E daí de repente tocou meu telefone, número de fora. Deu, cara, ou é scam, né? Ou é alguma empresa. Eu recebi uma ligação, brother. Aí peguei, saí fora, fui lá pra cozinha lá do trabalho, atendi. Aí começou a falar em francês. E eu não sabia falar nada. A única coisa que eu sabia falar, je ne parle pas français. A única coisa que eu tinha aprendido lá na escola com os professores de francês. Já sabia? Eu não sabia? Então, isso aí. Peguei, só mandei essa e daí falei em inglês, né? Daí expliquei. Falei, olha, eu tô estudando e tal. Daí eles falaram, tô estudando, nem tava estudando nada. Nem sabia, nem tava estudando francês. Aí ela falou, e era da CGI. Caramba. E daí a moça falou assim, então, a gente tem uma oportunidade e tal, mas precisa realmente saber o francês. Estuda. Ela falou literalmente assim, continua estudando e daqui uns 6 meses você entra em contato comigo pra gente ver se tem a vaga ainda. Cara, a partir daquele dia ali, francês, todos os dias, francês. exatamente, comecei a estudar assim, tipo, louco, assim, todos os dias eu estudava francês. Aí já comecei a participar dos workshops também e tal, e fui pra primeira missão de recrutamento. E assim, eu queria vir como analista, né, então já entrando um pouco na ideia de posições, eu não vim como programador, eu vim como analista funcional no Brasil, em TI. Tu era programador? Eu trabalhei como programador, eu sou formado em programação, mas na verdade a minha última posição era líder técnico de Business Intelligence. Só que eu fazia muito papel de analista, entendeu? Que é, no fim das contas, fazer o levantamento de requisitos com o cliente, fazer a documentação, analisar a documentação. A única diferença lá é que eu fazia essa parte, pegava os documentos que vinham do Product Owner, e eu pegava e passava esses documentos para uma empresa terceira para fazer o desenvolvimento. Então, assim, quando eu vim para cá, eu já queria, na verdade, já comecei a fazer as pesquisas, eu queria vir como analista. Só que para a posição de analista, eles exigem já um nível de francês alto. E tem que ter, né? Porque senão é complicado, né? Exatamente, porque são várias reuniões, eu vou discutir direto com o cliente, não é... Tipo, tanto que nas vagas lá sempre vinha como intermediário avançado. E daí eu fui para a primeira missão, fiz a primeira missão, acho que o pessoal, a maioria talvez já conhece, né? O Quebec Untet. E me apliquei... fui chamado para 2 empresas, fiz as entrevistas, mas daí o francês não estava realmente suficiente. Mas isso foi, eu disse, tipo, eu comecei a estudar, acho que 4 meses depois eu já fiz as primeiras entrevistas. Isso foi em 2000 e? Já foi 2018 daí. 2018? 2018, 2018 eu comecei, fiz a primeira missão em 2018. Aí eu passei na primeira entrevista, mas daí quando eu fui para a técnica, daí não deu. Daí a justificativa foi bem a questão do francês. Então eu continuei estudando, só que daí o que acontecia, né, também que é complicado. Quando você é chamado para entrevista, você se anima e começa a estudar muito. Aí você não passa, desanima. Acontece a mesma coisa comigo. E assim, como eu disse, eu trabalhava numa empresa boa no Brasil, ainda tinha o pensamento, será que vale a pena sair, não vale, o que eu faço? Dá uma desanimada. Então eu desanimava e meio que parava. Aí de repente vinha outra missão, eu era chamado de novo. Cara, por que eu parei de estudar? E daí teve a missão de 2019,
Aí, assim, até voltando um pouco sobre a questão da decisão do porquê do Canadá, então teve essa minha amiga que comentou, Montreal. mostrou como que era. Aí, lógico, eu comecei a pesquisar muito sobre o Canadá, quais eram as possibilidades, e tomei a decisão que se fosse para vir, eu ia vir como trabalho, porque eu achava o valor alto para parte college. pelo college. É bem difícil. Era uma opção, mas é um valor alto, realmente. Então, como eu vi que tinha a possibilidade de vir como trabalho, foi o que eu tentei ao máximo, assim, vir, né? Eu até tinha a possibilidade, eu pensei também em vir pelo Entry Express, porque eu já tinha feito o IELTS, por exemplo, para o de inglês, então eu já atingia a nota pelo idioma. Eu estava assim, no limite da nota de corte lá para poder aplicar. Só que foi na mesma época que eu estava entrando com o processo com as empresas e participando das missões. Então eu falei, vou continuar por aqui que eu acho que é mais fácil do que esperar. Não sei se foi a melhor ideia, mas de qualquer forma, para vir para Quebec não daria para usar o Entry Express, né? E daí em 2019 eu participei de mais uma missão, que foi aquela que foi presencial em São Paulo. Eu estive presente também. Então, e daí... você foi nessa, né? Na de abril. Foi de abril presencial. Abril presencial, era sábado e domingo as entrevistas lá. E daí a minha foi no domingo de manhã. Aí... Só uma questão. Vocês vieram, você morava onde naquela época? Eu morava em Foz do Iguaçu, Aí você cara. viajou pra São Paulo. Viajei, levei Você levou... Essa época já conhecia... ela foi junto. Levou, ela ficou entrevista. na torcida lá Ficou também. lá na salinha de espera. Nossa, lá e eu entrei. Eu não sei se na hora ela me ajudava ou dava mais nervoso, Pois cara. é. Porque elas ficavam assim, tá ligado? Ali atrás, velho. Puta merda. Ai, né? caramba, eu quero ir pro Canadá. E ainda passa assim, nesse mano, negócio. a minha entrevista, Felipe, o cara me deu um pirulito, velho. Daí eu podia já pegar o cara ali e a minha mulher tava atrás, tá ligado? Mas daí me atrapalhou nessa hora. Tava velho. ali. Já podia ali, né, cara? Não Chegar consigo aí já um RP aí, não. Direto. Não precisava nem passar por isso. Tá? Eu jogava ela como dependente. Não precisava nem fazer o exame técnico na hora ali. Porra, mas me atrapalhou. Sacanagem. Mas é isso aí, foi a mesma missão no fim de abril. Daí eu fui pra lá, viajei de Curitiba pra São Paulo. Fiquei o final de semana lá, fiz a entrevista. Só que assim, como eu já tinha feito outra missão, eu falei assim, cara, eu tinha estudado muito, eu tava assim, relativamente bem no francês pra entrevista, sabe? Eu me preparei Para a entrevista. Eu me preparei assim pra passar. Falei, cara, eu vou pra passar nessa entrevista. Dessa vez não vai ter erro. Só pra dar um exemplo, que nem eu levei um currículo que eu montei tipo no Photoshop, assim, um negócio... não é que precisa fazer isso, mas eu quis chegar pra impressionar. Diferenciado. Mesmo, sabe? Tanto que eu cheguei com um branco pra eles escreverem as coisas, e cheguei com outro, assim, feito no Photoshop. As duas entrevistadoras, assim, olharam assim, tipo, sério, elas fizeram uma reação, assim... Mas olha Daí que já legal. anotaram Isso no fica legal. papelzinho. Isso assim. fica legal. Tinha sua foto, colocou Cara, colocou um filtro. faltava ser um holograma ali. Dica legal, mas é uma dica legal. Sim, velho. foi pra Dica impressionar legal. mesmo, eu cheguei pra passar, sabe? E detalhe, isso foi em abril, né? Só que em fevereiro de 2019, ou seja, antes da missão, como tava rolando, a gente tava querendo vir, daí eu falei pra Camila, a gente queria fazer uma viagem. Massa. Falei, vamos fazer uma viagem pro Canadá, então, que daí a gente já visita, já conhece, Pra ver como se fosse tá. a visita exploratória, né? Aí a gente veio, a gente ficou em Toronto, Montreal, e um dia só a gente veio aqui pra Quebec, pra cidade de Quebec. Por quê? A gente só veio pra cá, porque daí uma empresa, eu mandei e-mail pra eles dizendo que eu tava vindo pra cá, se eu podia passar aqui e conversar com eles. Falaram, não, claro, pode vir. E foi em fevereiro, a gente veio dia 12 de fevereiro. E o que acontece? Aí essa história é engraçada. Terrível na época, mas agora é engraçado. A gente veio, ficou em Montreal 6 dias, aí chegou o dia de vir pra Quebec, uma sexta-feira. Aluguei o carro lá, e nevando, né? Tipo, eu nunca tinha dirigido na neve. E tava uma tempete terrível no dia. Terrível. Que daí eu descobri que era terrível mesmo, porque a própria entrevistadora falou, nossa, você pegou o dia, tipo, era tempete mesmo. E vir pra Quebec foi tranquilo. Chegamos aqui, fizemos a entrevista, mas assim, tava... Sabe quando os carros estão andando a 30 por hora Você não na consegue avenida? ver Porque nada. assim, porque tá terrível. E a gente de carro lá e tal, nunca dirigido na neve, beleza. Aí a entrevista foi feita ali até nos shoppings ali, no Place de la Cité. E daí eu falei pra ela, ela falou, quantos dias vocês vão ficar em Quebec? Eu falei, não, a gente vai embora hoje já pra Montreal. Ela, hoje? Nessa tempete? Você tá louco? Tá maluco? A gente vai ter que ir embora hoje. Cara, a gente voltou
na autoroute. Muita neve à noite, que só tinha... Do lado esquerdo tinha o caminho com as duas rodas do carro, que você só anda naquela parte. E o lado direito não tinha, era pura neve. Então assim, eu tinha medo de ficar no lado direito e do lado esquerdo e os caminhões vindo atrás. Buzinando, cara, porque assim, eu tava devagar, né? Eu tava tentando tomar cuidado. Aí eu ia passar pro outro lado da rodovia. Pensa, você agora é mais tranquilo, agora que a gente já conhece como é dirigir, é de boa, mas a tua primeira vez dirigindo na neve, você pegar uma tempete, foi terrível. Foi uns 30 minutos assim, daí depois já diminuiu, aí foi embora. Daí já, pro lado de Montreal, já tava meio que chovendo, assim, não tava tão forte. Mas foi terrível mesmo, assim. Chegando aqui é embaçado mesmo. E a gente tava sem... Eu faço minhas viagens, eu nunca compro chip, né? E tava só com a internet, tipo, mapa offline. Quando eu falei, se der alguma coisa que eu tô ferrado, né? Ferrado, cara. Loucura, assim. Mas no fim deu tudo certo. A gente veio, fez a entrevista, voltou. Foi uma entrevista, foi mais uma conversa. E daí, assim, eu até fiquei preocupado porque a gente pegou Quebec em um momento, tipo assim, que não é o mais agradável. Porque é pura tempeste, você não consegue ver nada, você não consegue andar na rua, você vê as casas tomadas de neve. E você fica naquela, cara, será que eu quero morar nesse lugar? É aqui que eu vou amarrar meu jegue? A tua primeira impressão não foi... Então, a minha, eu fiquei meio preocupado com o que a Camila ia pensar. E ela falou, não, eu adorei e tal, é aí mesmo que eu quero ficar. Eu falei, então fechou, bora. Tipo, a gente pegou literalmente o pior dia de todos pra fazer qualquer coisa, não tinha nada que a gente conseguia fazer na cidade. Aí a gente até foi lá no Chateau, visitou, mas estava muito frio, muito vento, era tempestade, pô, não tinha o que fazer. E daí, voltamos embora, e daí veio a missão, e daí deu certo. Daí passei, daí fui fazer a prova técnica, fiz a prova técnica. Mas você passou... Você fez quantas entrevistas lá no Quebec Tech? Na de abril eu fiz 2. Daí você passou pro exame técnico, como foi? Isso, daí assim, na verdade foi no domingo, daí elas perguntaram, quando que você pode fazer a prova técnica? As duas empresas? Uma só que eu passei. Aí uma perguntou, quando que você consegue fazer? Eu falei, já posso fazer nessa semana a prova técnica. Daí deu tipo uns 3 dias, eles já me mandaram. Então, tipo, na quarta-feira da mesma semana, eles já me mandaram a prova técnica. Massa. Mas qual cargo? Analista mesmo? Para analista funcional. Como que funciona a prova? Então, a prova... Eu fiquei curioso pensando. São casos e casos, mas a minha, né, só posso contar a minha experiência, né? Okay. A minha experiência da prova técnica era assim, eles davam tipo uns desafios. Primeiro, eu tive 1 hora para responder as provas. Cada pergunta... eram 10 perguntas, se eu não me engano, em 1 hora. Aí, assim, a pergunta, ele te dá um problema e você tem que descrever o que você faria naquele momento. Sabe? Mas vou te dar um exemplo de uma que eu lembro. Era tipo assim, um problema de um sistema bancário. Que tipo de questionamento, ou qual é a próxima etapa que você faria como analista para poder gerar conteúdo, uma solução para esse problema. E como que você entregaria isso para um desenvolvedor? Que é muito o papel do analista, né? Exatamente. Coletar a informação e entregar para o desenvolvedor. E daí eu tinha que descrever. Então, o que era, na verdade, era o ponto, né? Quando você se prepara para as entrevistas, a gente se prepara muito o oral, né? Então você responde e tal, você tem ali as respostas tudo, né? Bem feita. Falando nisso, que pergunta que ela fez para você? Que eu usei uma tática, cara. Eu usei aquela tática de não deixar o cara falar. Eu meio que fiz todo o percurso, ele se deu a deixa. Qual que foi a deixa? Fala um pouco de você. Cara, no que ele falou tudo. Eu falei até que... Cara, de final, o cara não tinha pergunta pra mim, ele começou a falar de musculação em Quebec comigo. Eu não entendi porque eu também tava gordinho naquela época. Não tava gordinho, mas eu não lembro. Agora eu entendi o começo da história. Se você não tivesse lá, eu acho que ia rolar mesmo. Então, daí ele começou... Daí eu falei até morrer... Porque ele falou, Palem poder voda. Obrigado, te amo, né? Daí eu sentei o pau, velho. Daí, pô, o que dá a impressão? Que o cara fala pra caralho. Porque eu pratiquei pra caralho aquele textão lá que eu gravei, né? Sim. Como que foi o teu? Eu não lembro todas as perguntas, mas, assim, tinha que falar um pouco das experiências. Contar, tipo assim, que tipo de problema que teve que eu tive que resolver, né? E como que foi resolvido. Essa é uma padrão, né? Eu lembro dessa... Eles perguntam bastante, também acho que é um ponto importante, assim, eles me perguntaram se, por exemplo, eu teria vontade de morar em Montreal. Por quê? Porque eles querem saber se você quer ficar aqui em Quebec ou não.
né? Entendi. Então a empresa é daqui, não tem filial em Montreal. Então... Talvez foi uma pegadinha. Uma pegadinha, aí, né? uma pegadinha. Total, Só que né? assim, eu já fui sabendo também, porque eu já tinha escutado essa pergunta numa outra entrevista, na missão anterior. Tava ligeiro. Eu já tava ligado, daí eu falei que o plano era ficar em Quebec e tal, e beleza. Massa. Daí essa pergunta do problema também, contar um pouquinho a experiência de como que foi, né, as minhas experiências de trabalho como analista, o que eu fazia, quais os problemas, porque no fim das contas, acho que as perguntas são um pouquinho diferentes de programador, mas tem algumas que são iguais, né? Você tocou num ponto que eu acho que também é chave, cara, que eu percebi, velho. Porque quando eu falei pro cara que eu já tinha vindo visitar o Quebec, ele ficou assim espantado, cara. Então a preocupação dele em saber que você tá indo pra lá e você realmente vai querer morar aqui, né? Eu acho que também é fundamental você tá demonstrando isso aí, né, cara? Sim. Porque a gente vê muito casos, os caras trazem, depois de um ano o cara já sai da empresa, vai pra outra província. Eu acho que os caras gostam muito disso aí. Acho que é mais uma dica também. Exatamente. E é bom, acho que conhecer um pouquinho o processo de imigração, como funciona também. Eles me perguntaram, não na entrevista que eu passei, mas na anterior, eles perguntaram se eu conhecia o processo de imigração. E a primeira, que foi aquela que eu tinha estudado francês por 4 meses, e daí fui fazer, eu tava com o script na cabeça, né? Ela vai me perguntar, fala um pouco de você, eu vou responder. Onde você trabalhou, eu vou responder. A primeira pergunta dela... o que você conhece sobre o processo de imigração? Tipo, não tava no meu script, tá ligado? Não, foi bem isso, cara. 404 ali. Não conseguia responder. Aí foi difícil, assim, não deu certo, né? Essa não deu certo. Daí na outra eu respondi tudo de boa. Eu participei da missão em 2018, eu acho. Mas na minha entrevista não foi presencial. Começou, a moça falou, vai, tira a roupa. Aí, tipo... Tirei ela, não vai dar. Se fosse um homem, ia. Se fosse passar. Não, tô zoando. Eu participei da 2018, mas foi com a CGI. Mas foi só na primeira entrevista. E você fez online um negócio, então eu acho que é mais complicado, eu acho, online, cara, velho. Eu não sei. Eu colei uns 45 cartazes de folha sulfite com as perguntas assim, em volta do monitor pra lembrar e tal. É uma tática. Você fica mais à vontade presencial mesmo. Ainda mais um cagaço, mas é um cagaço ali que, tendo aquele contato ali, eu acho que achei meio mais fácil. E é isso, daí eu fiz a prova técnica lá, no caso, que eu disse, eram problemas que eu tinha que dar uma solução ou explicar quais eram os próximos passos que eu faria para resolver aquele problema. Daí eu passei, passou uma semana depois da prova técnica, eles já me falaram, tá tudo certo, a gente já vai começar, vamos preparar a oferta. A empresa foi? Então foi muito rápido, foi a tchau. Aí eu vim, daí passou o quê? Passou acho que umas 2-3 semanas eles já me mandaram uma oferta, aí eu já tinha que assinar e já começar o processo, sabe? E foi interessante que também nessa época eu entrava daí nos chats lá da Quebec Entente e daí perguntava, tem alguém que tá indo pela Tchau? E a gente montou um grupo de WhatsApp com 12 brasileiros e antes de todo mundo vir a gente já tinha um grupo lá do Brasil. Então quando chegou aqui a galera já foi falando, foi chegando um de cada vez, né? Cada mês chegava um, falava, eu fiz isso, fiz aquilo e tal, comprei em tal lugar, então a gente já foi meio que se ajudando desde lá. A gente tem o grupo até hoje da galera, né? Mesmo alguns que saíram já, a gente tem o grupo até hoje. E daí o meu visto foi sair mais ou menos em agosto para setembro, e em novembro eu vim. Aí assim, eu não era casado. Você sabe que eu vou perguntar, né? Você sabe dessa história? Eu não sei, cara. Que história é essa aí? Com quem que você veio? Quando você... é verdade. Eu concordo plenamente e faria a mesma coisa. Mas... Eu não sei dessa história aí não, o que aconteceu? Então, deixa eu contar, né? Lá o que acontece? A história começa que eu sou caçula em casa, né? E daí, assim, antes de vir pra cá eu morava com os meus pais. No Brasil eu tava morando com os meus pais, tava namorando, então não era casado ainda, tava namorando. Camila morava com os pais dela. E eu fiz todo o processo e tal, daí eu falei pra ela assim, não, a gente vai ver como que é, até porque, como eu disse, a minha ideia não era de cara assim, eu vou lá e vou ficar o resto da minha vida. Não, eu vou lá pra conhecer. Se eu ficar um ano, eu já vou estar realizado. Vamos dizer que era o meu plano de ter uma experiência fora do Brasil. Era esse o meu plano. E eu falei pra ela, vamos comigo, você fica lá um tempo, e ela tava fazendo a faculdade. E daí depois você volta e termina a faculdade e a gente vê o que dá. Daí a gente casa e resolve. Só que daí acontece, eu vim em novembro, ela veio só em dezembro, Camila.
E daí em novembro eu pensei, tô indo sozinho e tal, tinha alugado um Airbnb, na verdade, que os primeiros 4 meses eu aluguei um Airbnb, até procurar uma casa definitiva para ficar, um lugar definitivo. E daí eu pensei, cara, minha mãe e meu pai são aposentados, certo? Vou fazer o visto deles já, e daí já levo eles comigo pra lá, né? Trouxe os velhos, então? Então, Eu não sabia essa Não, história, ao não. contrário. Os pais dele, É. quando você vai no exército, você alistar que vai com os pais, os pais dele chegou aqui na imigração e falou, ó, filho, esse aqui é meu filho, vocês cuidam bem dele. Sério? Esse é o assunto que sai lá em casa, né? Meu irmão e minha irmã, eles dizem que meu pai e minha mãe tiveram que levar o filhozinho lá no Canadá e deixar lá e falar pro Eles oficial. vieram com você no mesmo Vieram voo, comigo, pai, sim, caralho? sim. Caralho. Porque daí eu pensei o seguinte, Sabia quando disso que eles aí, vão não. conseguir vir, né? E, tipo, sem falar inglês, sem falar francês. complicado. Os dois são aposentados, então, tipo, eles poderiam vir. Então eu já planejei junto fazendo o meu visto, eu já fiz o visto americano deles, e daí a gente veio. A gente até passou pelos Estados Unidos, que daí eu falei, ó, vale a pena, a gente já vai fazer escala nos Estados Unidos, a gente passou 3 dias em Chicago, aí veio, passou 3 dias em Montreal, e daí que eu vim pra cá. O pessoal do trabalho falava, o cara tirou férias antes de começar a trabalhar. E daí eu cheguei aqui no dia 5 de novembro aqui em Quebec, né? 2 de novembro em Montreal. E daí, então, eles vieram comigo. Foi engraçada a história também, porque daí, tipo, pra vir é uma coisa, e pra voltar, os dois. Passando pelos Estados Unidos. Eles tiveram que fazer imigração e tudo, sem falar um A em inglês. Velho. Só a história deles passando pelo aeroporto já é engraçado, É bicho. embaçado. E porque, tipo assim, eles. Bem no dia, caiu o dia de primeiro. Meu primeiro dia de trabalho aqui em Quebec foi o dia deles voltarem embora. E, tipo assim, o voo deles era às 9h30. E 9 horas eu tinha que estar no trabalho. Então, eu levei eles no aeroporto bem cedo, só que eu cheguei lá, o check-in ainda não estava aberto. Não dava nem pra ajudar os Não velhos. dava pra ajudar. Daí eles... Mas assim, no fim deu certo. Ali a primeira parte... Eles me ligaram e tal. Eu consegui atender. Falei com a mulher do check-in lá. E ela falou, não se preocupe. A gente vai ajudar eles aqui a entrar no voo. Mas o pior foi daí passar pela imigração. Mas que daí quando eles chegaram lá nos Estados Unidos pra entregar aquele cartãozinho azul que tem, né? Que eles entregam no avião. Eu tinha... Só que eu fiz tudo planejado. Eu já tinha preenchido um antes. E falei pro meu pai, só copia. E ele copiou. O único problema que aconteceu ali foi que ele copiou o endereço do que a gente ficou em Chicago. Dele tentando explicar que ele ia pro Brasil e os caras falando, mas tá aqui Chicago e tal. Mas conseguiram resolver. E então quando ele chegou lá, o cara perguntou, cadê o papel azul, né, o formulário? Aí ele, até consegui entender o que o cara tava pedindo, daí ele pegou na mala e escreveu lá na frente do cara mesmo e entregou. E daí pra achar o portão, mas olha a sorte, né? A sorte vai ajudando as pessoas, né? Eles não sabiam, é um aeroporto muito grande, Nova York e tal. Putz, precisa achar o portão e tal. E minha mãe é cara de pau. Minha mãe foi lá pra um cara lá, que tava lá parado lá e mostrou pra ele assim e tal. Mímica. Aí o cara não pegou, não tava passando aqueles caras com carrinho. Carrinho com as mãos. Aí chamou o cara e falou, ó, leva eles lá. E o carrinho levou eles no portão que mandava pra São Paulo. Mano do céu. Aí chegou lá ainda, eles estavam com fome, minha mãe parou na frente de um quiosque lá, tinha o tablet. Ela falou que só foi clicando pizza, tal. Saiu um número lá. Mano, E beleza, daí saiu o número lá no coisa, ela foi lá. Aí chegou lá, pagou, só deu o dinheiro assim. Né? O dinheiro você sabe, né? Deu 11, você dá 20. e, mano, você me lembrou uma história minha, velho. Tu sabe que uma vez eu fui pro Japão, né? Não sabia? Fui jogar bola no Japão. Ô, louco. Cara, cheguei lá, precisava mijar. Tá. Como é que você faz? Até aí eu não vejo nenhum problema. Tudo bem. Mas eu fiquei na casa de Problema é pedir. família. Fiquei na casa de família lá, na semana. Daí, trouxe as comidas, pá. E a casa, meu irmão, pequenininha, do nada, rosqueava um bagulho, abria a porta, daí rosqueava outro, era o banheiro, tá ligado? Deu beleza, né, mano? E eu precisava mijar, mano. Tava aqui, ó, pá, tinha acabado, tá aí comendo em japonês, e arigatou. Mano, e eu não sabia como fazer pra mijar. O que eu fiz? Eu levantei, Espero que não tinha não como que eu falar, passei. porque os brasileiros, eles me deram um papelzinho, né? Como é em português, como é em japonês. Daí, cara, mas não tinha, eu preciso fazer xixi, eu preciso ir no banheiro. Meu irmão, eu levantei, não botei o pinguelo pra fora, né? Mas eu fiz assim, ó. Daí eles entenderam, mano. Mas, cara, a cultura deles é bem fechada. A japonesa, elas dão fechada aqui, até... Abriu. Mano, foi foda. Entendeu? Enfiaram ele no aeroporto e mandaram embora. As histórias do Então, Japão, depois eu pensa, conto. Tarado, Isso. mandaram um tarado aqui pra As mim. histórias que eu passei no Japão, brother. Mas Mano. é isso, eles conseguiram ir pro Brasil e boa. E daí um mês depois a Camila chegou aqui.
Daí ela ficou por 8 meses. Aí veio a pandemia, né? Tem isso também. Eu cheguei em novembro de 2019, daí em março fechou tudo, eu já estava trabalhando, fui trabalhar em casa. E a Camila estava comigo, daí em agosto ela voltou pro Brasil para terminar a faculdade. E só em janeiro de 21 que a gente foi casar mesmo. Daí a gente casou no Brasil. Eu já tinha pedido o meu CSQ. E daí pedi para incluir ela no meu CSQ. Então, às vezes, bastante gente tem dúvida sobre isso, né? Sim, você pode casar depois, não tem problema. E daí dá para incluir a pessoa. E o processo foi tranquilão? Foi bem tranquilo. Pedi para incluir no CSQ. Assim, o RP eu pedi depois que eu já estava casado. Okay. Eu esperei toda a documentação para pedir o RP. Eu sei que é um pouquinho mais chato, porque se você manda o RP e depois pede para mudar, é um pouquinho chato. Mas o CSQ foi bem tranquilo. Você só manda o mesmo formulário, só que com os dados da esposa agora e coloca lá alteração, casado. Pronto. Daí levou lá 1 mês e meio, já recebi. Quando já deu chegou, ok. e já chegou o seu CSQ e o CSQ down. É isso. Na verdade, o meu chegou antes. Aí depois, eles pediram para eu mandar o meu pro ministério. E daí eles mandaram de volta. Só que assim, no meu não mudou nada. Veio o mesmo número, até a mesma assinatura. Eu acho que só foi, tipo... Só pra confirmar, Mas deu certo, foi bem tranquilo, assim, o processo funciona bem, bem tranquilo. E é isso, daí a gente casou, daí a gente fez até a festa de casamento no Brasil e agora estamos aqui, já pedimos um RP e estamos só esperando, né, o tratamento. E a lua de mel, estão pedindo pra perguntar da lua de mel. Lua de mel, a gente foi pra Cancún, né, então a gente casou no Brasil, na verdade, e a gente foi pra... boca. Sacanagem, né? Aí coloca pressão em muita gente, né? Boca pressão na minha... Caralho, Não, até parei de seguir, cara. Agora eu fiquei com dúvida. Onde foi sua lua de mel, velho? Que lua de mel? Aqui no Canadá, cara. Aí, Aqui, ó. pô, sacanagem, né? Porra, meu irmão. Mas Sou é cobrado isso. de pedir casamento até hoje, tio. Mas Como é que foi só teu um pedido? Hã? Como é que foi teu pedido? Então, o pedido foi legal também, que o pedido de casamento, no fim das contas, foi aqui, né, no Canadá. A gente tava morando aqui, a gente tava namorando ainda, ela tava num intercâmbio. E a gente foi lá pra Charlevoix. Daí... Caralho, frente vendo as pro São baleias, Laurent, né? Cara, viu as baleias e Foi pediu mó ela em da hora. casamento. Daí pedi ela em casamento lá. Eles que estão criando com você, né? Nem tinha baleia lá. Eu tenho que botar um Charlevoix. defeito, cara. Nem pedi, velho. Não, foi um rolê bem da hora. E daí, isso aí, daí pedi em casamento. Ela aceitou. Fez a loucura. Teu processo, então, foi tranquilão. Então. Foi tranquilo, Você cara. garante Eu vou que dizer assim que mesmo a gente... a gente não tava casado ainda, foi feito tudo pedido, mas assim, foi bem planejado, as coisas deram bem certinho, assim. Em relação ao processo de imigração, não posso dizer que tive problemas, assim, foi bem de boa. E daí a lua de mel foi isso, a gente foi pra Cancún, a gente passou 10 dias lá, Cancún e Playa del Carmen. É bom, quando você ganha em dólar, fica mais fácil as coisas, né? mais fácil, né? Daí tem um lado bom até, né? De estar aqui, né? Tá perdoado. Você ganhava em Guarani? Eu ganhava em Não, Guarani. eu tenho que fazer um Não tinha agradecimento também pro meu condições, não, irmão. Meu irmão ajudou bastante a gente na lua de mel, cara. Foi, teve um patrocínio aí. Eu não Interessante. tenho irmão, cara. Eu tenho que agradecer Eu só tenho porque... irmã. É isso o meu problema. Já vi. Entendi. Como que chama seu irmão? É Rafael. Ô, Rafael. Patrocinado aí na gente, velho. Ele Sigam ele lá, ele é nutricionista. nutricionista? Rafael Fortes. Caralho, forte ainda? Caralho. Ele tinha academia, né? Tem academia. Oh, não. academia. Rafael Forte. Bom, vamos falar então, quando você chegou aqui, mano, começou a trampar, o que você faz de comparação entre o Brasil, você trabalhou um pouco de analista no Brasil, né? Sim. E o que você faz um pouco da análise daqui, o ritmo de trabalho, o que eles pedem, um pouco de comparação com o Brasil? Te digo que em relação ao trabalho em si é muito parecido, assim, o trabalho, a função em si, né? Okay. Não tem muita mudança. Como eu disse, algumas das responsabilidades, né? Fazer... pegar a informação com o cliente, né, coleta de besoin, escrever, né, fazer a documentação, ter um padrão na documentação, sempre responder os desenvolvedores, né, com as dúvidas e tal. É mais ou menos a mesma coisa que eu fazia no Brasil, faço aqui. Você Agora, também testa ou você passava para o cara testar? Na primeira empresa, eu testava. Okay. Não tinha analista de teste. Okay. Agora, na que eu tô, tem um analista de teste. Então, muda um pouco. Eu não faço mais testes de vez em quando. Até essa semana, por coincidência, eu tive que fazer uns testes, mas foi bem atípico, assim. Okay. E agora o ritmo de trabalho, a gente sabe, né? Ritmo de trabalho muda completamente. Meu último trabalho era insano o ritmo de trabalho. Insano.
Várias e várias vezes ficava até 8, 9 horas da noite, tinha que de vez em quando trabalhar no final de semana, várias vezes, na verdade. E além disso, eu dava aula, né? Então, assim, minha carga de trabalho, carga horária de trabalho no Brasil é assim, eu começava 8 horas e parava às vezes 11 da noite. Cara. Eu tive aluno que a aula ia até 11 da noite. Era insano. Mas, assim, mesmo só no trabalho de analista já era muita coisa, assim, sabe? Pra você ter uma ideia, a média de projetos que eu tinha ao mesmo tempo, por mais que eu tinha, era terceiros, né, que desenvolviam, eu fazia só o direcionamento, mas eram 6, 7 projetos ao mesmo tempo. Isso aqui Era insano. E aqui não, aqui, até na empresa que eu tô agora são 3 projetos, é um analista para 3 projetos, é bastante, mas não se compara ainda ao que era no Brasil. E o primeiro que eu tive aqui era 3 analistas para um projeto. Então, cara, era muito mais tranquilo. Confirmando aquilo que a gente tinha falado, né? No outro que a gente falou em relação à comparação da quantidade de trabalho que tinha no Brasil e aqui, que aqui é muito mais tranquilo. Cara, eu acho que é um cara só que me falou que tá trabalhando que nem louco aqui, mas de resto, velho, eu não conheci pode ninguém, acontecer, velho. né? Tipo, que nem eu vi muita diferença quando eu mudei, porque eu comecei alocado no governo, depois eu mudei pro privado. E o nosso cliente é dos Estados Unidos. Então, assim, mudou um pouco o ritmo muda, né? ali. Porque Estados Unidos é outros 500. Então, tem ali o orçamento, tem a entrega, você tem que entregar. Mas, como eu disse, a gente tem uma equipe grande. Então, você não fica ali sempre super alocado, né? Não, tá tranquilo. Assim, dá para atender, dá para fazer as coisas. E é isso. Aí, a posição em si, as responsabilidades são bem parecidas do que eu tinha no Brasil. Então, hoje, eu tenho muita reunião com o PO, né, e com o cliente. Eu participo das reuniões direto com o cliente. Não comento muito, é mais o PO, mas é já para eu já saber quais são os requisitos que o cliente quer. E daí depois eu faço as reuniões diretas com os desenvolvedores, né, para apresentar qual é a solução. Eu escrevo muito. No meu caso, então, como cliente dos Estados Unidos, eu tenho que escrever em inglês, mas todas as minhas reuniões internas são em francês. Então, o meu dia a dia é assim, eu saio de uma reunião em francês, vou para uma em inglês, saio para outra em francês. Tenho reunião, umas 2, 3 reuniões com o cliente por semana, daí é só em inglês, né? O cliente não fala francês, e por isso a documentação tem que ser em inglês, porque se eles entram para analisar alguma coisa, para ver se está alguma coisa certa ou errada, tem que estar em inglês. Foi um dos trabalhos que eu fiz, até porque tinha muita documentação em francês, então eu fiz muita tradução. Ou até a padronização, né? Pedir pro pessoal padronizar. Massa, velho. Que massa. Foi isso, foi uma boa parte do meu trabalho nas primeiras semanas lá na empresa. Daí você já mudou de empresa, né? Você veio por uma e já mudou. Mas Isso. você mudou antes ou depois do CSQ? Depois do CSQ. Eu fiquei 1 ano e meio na primeira empresa, daí mudei. Aí você deu tchau pra tchau. Exatamente. Foi bom. Mas, assim, o processo, quando você tem o CSQ, como funciona? Ele é mais fácil porque quando você vai fazer o pedido, ele te pergunta, né, no formulário, dentro do site do IRCC, ele te pergunta se você tem o CSQ. Se tem o CSQ, ele já elimina várias outras coisas. Entendeu? Por exemplo, você não precisa pedir aquele de impacto, que eu sempre esqueço as letras lá. É esse mesmo. Não precisa pedir ele, que é um dos mais chatos, assim, né, que a empresa precisa pedir. Então é só o teu pedido. A empresa ela não precisa, vamos dizer assim, fazer o pedido de impacto no mercado de trabalho do Quebec, né? Ou canadense. Canadá. E daí é mais rápido. Cara, saiu a minha segunda permit em 2 semanas. Foi muito rápido. Foi muito rápido. Fica até mais fácil para a empresa que contratou fazer todo o processo do que os caras que não tem o CSQ, né? Porque a gente vê muita empresa, muito cara com dificuldade ali. Para achar uma empresa que refaça todo o processo, né? Ter o CSQ ajuda muito nisso, assim, você tem mais agilidade para fazer as coisas. Isso é bem importante. Daí é isso. E, além disso, o senhor é o cara da grana. Não tô sabendo. Fiquei sabendo que ele mexe aí com uns paranauê de investimento e tal. Uma boa, ele trabalhou na Bolsa de Valores de Nova York. Que é isso, hein? Fundo de investimento Fortes. Sacanagem. Com o Felipe Fortes. Você começou a investir aqui? Na verdade, não. Eu já investia no Brasil, eu ainda tenho investimento no Brasil. Não sou nenhum expert, na verdade. Tudo que eu vou falar aqui é minha experiência, não é nem dica nem nada, só vou contar o que eu fiz. No Brasil, lá por 2018 mais ou menos, 2017, eu comecei a pesquisar mais sobre investimento, né, aplicações, renda fixa, renda variável, etc. Daí já comecei a comprar ações no Brasil. Aí quando eu vim para cá, eu já tinha mais ou menos esse mindset, né, já de fazer investimento. Então eu cheguei e já comecei a pesquisar como que funcionava. Só que no começo você nem tem como, né, porque você gasta tanto com tanta coisa.
E quando fala em investimento, também tem gente que pensa, o cara investe 10 mil. Não é isso. Você pode investir, você pode comprar uma ação de $5. Exatamente. 30 centavos. Tem de penny stocks aqui. também, né? E eu comecei a pesquisar como que funcionava. Primeira coisa, posso investir ou não posso? Então, estrangeiro pode investir aqui. Precisa só do NAS, né? Se eu não me engano. Precisa né? do NAS, precisa colocar o NAS. Você até pode investir sem ter NAS, mas daí você entra como uma conta de fato de estrangeiro, sabe? Mas eu já entrei com o meu NAS já. E daí tem várias aplicações, né? Tem várias corretoras. Aí eu pesquisei, YouTube mesmo, vendo as recomendações. Eu uso o Wealthsimple. Eu também. Tem aquela Questrade também, que é super famosa, só que a Questrade na época tinha que colocar primeiro $1.000 para você poder negociar, né? Daí eu não queria, peguei a Wealthsimple que não tinha nenhum limite ali. Legal que ela também, cara, quando você for fazer o imposto, ela já transfere tudo certinho. Exatamente, eu faço a declaração de imposto por ela, eu mesmo faço, e é isso aí, exatamente isso. E foi isso. Daí, assim, como eu falei, já investia no Brasil em ações, em ETFs, né? Aqui tem gente que tem dúvida, posso investir ou não posso investir nos Estados Unidos, por exemplo? Você pode, de uma corretora canadense investir nos Estados Unidos, só que o problema é que você paga a taxa de conversão de dólar, né? Então, não é... Assim, você pode, mas é uma análise tua se vale a pena, se vale a pena ou não, porque você vai pagar a taxa em cima disso. Ou você pode pegar, por exemplo, os ETFs, né, que são os fundos, né, e que replicam o SP500, por exemplo. Então, até eu invisto em um aqui que foi muito bom. Eu peguei uma época boa, na verdade, porque daí foi a época do Covid, né? Eu comecei a investir ali, eu acho que foi abril, maio de 2020. Então, assim, estava despencando, né, as ações. Comprou lá embaixo. E eu peguei embaixo. Então, você vai olhar lá, tipo, hoje o crescimento percentual é muito alto, é muito além do comum. Porque eu peguei uma época boa. Só que ao mesmo tempo eu fui colocando aos poucos, né? Hoje eu olho e falo, porra, podia ter colocado muito mais. Mas você não sabia, ninguém sabia o que ia dar, né? Na época. Então, valeu muito a pena. Então, assim, sim, você pode investir aqui, esse é o NAS, tem várias corretoras que você pode investir no mercado americano ou investir no mercado canadense. E eu particularmente acho que vale muito a pena, eu aloco lá. E se quiser também tem os fundos, né, dos bancos, né, que você pode colocar, todo o banco tem lá, só você conversar com o gerente ou ir no site, já tem lá as carteiras que você pode investir. E daí tem de diversos tipos. Quem já investe no Brasil sabe como que funciona, né? Normalmente quando você vem pra cá, né, tem claro essa opção, mas é mais pra quem já mexia ou tem um pouco de conhecimento, né? Mas eles te oferecem mais o RIER, essas coisas assim, né? Tem... Exato. Assim, se você for... O padrão é você ir pelo RIER em cada banco, e o RIER, no fim das contas, ele é aplicado na bolsa também, né? Tem vários tipos. Você pode direcionar o teu RIER para qual que você quer. Só que geralmente é uma coisa com menos risco, né? Eles vão usar lá empresas que não tem tanta volatilidade ou também renda fixa, né? Então, porque o RIER você não pode correr risco. Exatamente. Né? Ou não deveria correr risco. Porque é usado para tua aposentadoria, compra de casa, etc. Agora, você pode... Só para até não sair do RIER, a grande vantagem do RIER, é um ponto que as pessoas têm que... Eu fiz isso esse ano, é uma coisa que vale muito a pena, você coloca no RIER e o governo, no imposto de renda, ele te retorna uma boa parte desse dinheiro. Exatamente. E isso é claro, lá usando o Wealthsimple, quando eu coloco o valor lá que eu coloquei no RIER no ano anterior, ele aumenta, assim, consideravelmente o valor do meu retorno no imposto de renda. Vale a pena. Tem muita gente que não faz isso e perde dinheiro. Porque você está colocando no RIER que já está crescendo automaticamente e ainda o governo está te devolvendo no começo do ano, no caso, né? Aconteceu isso comigo agora. Tanto que, assim, eu tava com uma dica e essa foi, cara... Você vê que a gente não pode perder as oportunidades, né? Vou contar o que aconteceu. Veio um cara conversar comigo no LinkedIn, não era de empresa, para contratação. Eu vi que o cara era de finanças. Ele falou, olha, eu trabalho com finanças e tal, eu queria trocar uma ideia com você. Eu falei, por que não? Vou trocar uma ideia com esse cara. Aí, 30 minutos. Fiz a reunião com ele, daí ele falou, me conta um pouco sobre a tua vida. E daí eu contei e tal, tava querendo, né, comprar a casa, já tava planejando para comprar agora pro meio do ano. E daí ele falou, e onde que tá o teu dinheiro, como que você aloca? Daí eu falei, eu compro ações e tal, mas eu também tenho a minha poupança aqui, né? Daí ele falou, tá, por que você não... Quanto que você colocou no teu RIER? Eu falei, X. Dele, cara, e por que você não pega essa tua poupança inteira e coloca no teu RIER? Eu falei, não, porque essa poupança aqui é pra compra da casa e tal. Daí ele falou, tá, mas você vai usar o teu RIER pra compra da casa? Eu
Falei, mas às vezes eu fico preocupado se eu vou conseguir tirar esse dinheiro ou não. Ele falou, não, esse dinheiro você vai tirar para comprar casa, não se preocupe, isso aí não tem erro. Ele falou, se você coloca esse dinheiro aí, vou fazer um cálculo aqui básico, eu vou ver aqui quanto que o governo vai retornar para vocês. Para você, por conta desse dinheiro. Aí fez a conta, eu falei, cara, vou ver isso aí, vou fazer. Ainda eu não segui o conselho completo dele, eu peguei metade do dinheiro que eu tinha e coloquei no REER. Só para vocês terem uma ideia, voltou no meu imposto quase $1.000 a mais. Só porque eu coloquei lá no REER. E eu vou conseguir tirar esse dinheiro agora para comprar a casa. Será entendeu? que na Selic também não... Só que a Selic tem um limite de 6 pau, né? Não, mas não conta pro imposto de renda, né? Porque tem que ser no REER. Que daí o REER, assim, o governo ele tá te dando um incentivo para você se planejar para tua aposentadoria ou para compra de uma casa, entendeu? Só como eu fiz a minha declaração de imposto antes de comprar a casa, ele entra ainda como tô investindo lá, entendeu? Então eu ganhei $1.000 só pela conversa de 30 minutos com o cara. Se eu não tivesse feito, eu tinha passado. Isso é outra coisa, cara, que muito brasileiro quando chega aqui só deixa pra começar a fazer o REER 1 ano depois, 2 anos depois. E tem um detalhe, toda empresa, pelo menos de TI, ele te oferece, você põe um 5, a empresa põe mais 2. Então fica bem atento. Às vezes você não sabe o que é REER, mas pergunta e já faz logo no começo. Cara. Vale a pena já fazer, pena, nem que seja pouquinho. Vou colocar um pouquinho, vou colocar $100 por mês, já tá ótimo. Tá nem ótimo. que a empresa está contribuindo 1 ou 2% já é um puta E rendimento. que não disse, o governo vai retornar para você no final do ano. Exatamente. No imposto de renda. E é isso, então eu invisto, eu acho que vale muito a pena. Aqui o Wealthsimple é um aplicativo que funciona, muito fácil de usar, muito fácil de comprar. E a grande dúvida da galera que vem para cá é se pode ou não pode. Pode. Você pode investir, você declara também no imposto de renda depois quando você tem ganho, né? Se você vendeu as suas ações, você vai fazer toda a tua declaração e vai ter que pagar imposto em cima. Mas é bem tranquilo, assim, eles incentivam bastante o investimento aqui. Isso. E aí, então, puxando para outro ponto, então quer dizer que você, com essa grana, esses $40 bilhões que você ganhou, Só que não. aí você comprou uma casa, então. Daí a gente começou a pesquisar. Então, hoje eu ainda estou no aluguel, né? A gente veio para cá com um aluguel. Mas você chega aqui, você começa a ver as casas e as possibilidades, né? Principalmente o valor que está a taxa de juros hoje chama muito a atenção para compra de casa, né? No começo, quando eu comecei a pesquisar, eu estava conseguindo uma taxa de 1,6. Depois eu consegui 1,3 e por último eu consegui 1,25. Então, assim, é muito baixo. Se você for ver, é uma taxa de juros com o Brasil. Cara, é muito baixo, né? Não é nada, cara. E daí eu comecei a pesquisar as casas, o que eu poderia. No começo também você tem que construir teu crédito aqui, né? Para poder fazer o pedido de financiamento de uma casa, porque a gente chega aqui e a gente é ninguém. Exatamente. Não importa o dinheiro que você tinha no Brasil, o teu crédito. Tem gente que chega, mas eu tinha no Brasil 30 mil de limite no cartão. Eu até trouxe, trouxe o meu histórico do banco, do Itaú, eu pedi para eles lá um relatório para eu poder chegar aqui e mostrar, não valeu de nada. É zero. Então eu tive que construir o meu crédito e então sempre pagar em dia as coisas, usar bastante cartão de crédito e tal. E daí comecei a pesquisar casa. Apartamento também pesquisei, casa, mas assim, a questão eu olhei muito para a questão da liberdade, né? Assim, você já tá morando num outro país, até como minha mãe diz, né? Tipo assim, você já tá longe, então por que não comprar uma coisa boa, que você vai gostar, né? Que você vai aproveitar. E aqui a gente tem o famoso Jumelê, né? Que é a casa germinada, né? No Brasil. Só que é até diferente, assim, né? Na verdade, é completamente diferente o conceito, o jeito da casa, como funciona tudo, né? Um jumelê aqui é praticamente uma casa, porque completamente isolada da casa ao lado, você tem um terreno separado, se você quiser, né? Tem o subsolo. E a gente começou a pesquisar e acabamos decidindo pela compra de um jumelê. Então a gente fez várias ofertas, foi bem concorrido, porque como a taxa tá baixa agora, tem muita gente procurando casa. Então... Antes, só conta então pra gente como que foi o processo. Tipo, quero comprar uma casa no Canadá. Sim. Por onde eu começo? Então aqui, primeiro, vamos pesquisar e ver valores e ver os tipos de casa que tem. Então onde que a gente pesquisava, né? Tem o Marketplace, que aparece algumas, só que eu não gosto muito do Marketplace, porque eu acho que ele não tem os filtros suficientes lá para você poder procurar as coisas. Aí tem do próprio, né, que é um site super famoso aqui, eu acho que vale muito a pena pesquisar no do próprio. Que o do próprio, uma das vantagens também é que geralmente são casas sem o corretor, né? Então você pode negociar direto com o proprietário.
E às vezes você pensa, putz, mas é complicado, eu não conheço nada aí, como que eu vou comprar? Na do próprio, eles têm o passo a passo para você fazer a oferta, para você fazer o financiamento, quais são os formulários que você precisa preencher, eles fazem tudo lá. Massa. É bem, bem legal. E tem o Sentries também, que é um que engloba todas as casas e lá você... Daí tem com corretor, sem corretor, tem tudo. Então primeiro eu comecei a pesquisar por lá. Fiz algumas ofertas em umas casas, gostei e tal, mas não deu certo, perdi por outras pessoas que deram ofertas maiores. Aí eu resolvi ir em um corretor. Aí fui num corretor de uma empresa que chama Via Capital, é bem grande, eles têm várias casas, tanto novas quanto, né, a corretagem de casa usada, casa mais velha. E daí conversei com o cara lá e ele cadastrou todos os meus parâmetros, vamos dizer assim, eu quero uma casa com tantos quartos, com vagas de garagem na região tal. Ele coloca tudo isso no programinha dele lá e quando aparece uma casa, eu recebi um e-mail. Ó, entrou uma nova casa com as tuas características. Daí eu já olhava na hora. Se eu gostasse, eu já falava para ele, olha, eu quero visitar. Pelo próprio sistema eu poderia dizer isso e daí ele já marcava e a gente ia visitar. E a vantagem é que tem muita casa que sai primeiro com o corretor Isso eu já ouvi do falar que o cara ir lá e lançar. Exclusividade, Procurar no exclusividade. Direto. A casa que a gente comprou saiu lá, a gente foi visitar o dia que eu fiz a oferta que saiu nos outros sites. Então muita gente nem viu a casa e eu já tinha feito uma oferta. Então eu já estava adiantado. Então tem uma vantagem também de fazer com o corretor. E o seguinte, você não paga, né, o corretor, você, comprador, não paga. quem tá já está vendendo. incluso no valor da casa. É quem tá vendendo que vai pagar. A única coisa é que você não tem muita margem de negociação. Mas ainda assim eu consegui. Por exemplo, a nossa casa, a gente fez uma oferta 5 mil abaixo do valor dela e a gente conseguiu pegar. Interessante. Mas a maioria não consegue. Você não tem muita margem de negociação. Tá. Então é isso. Daí a gente fez várias visitas. A gente visitou acho que umas 12, 13 casas, fez ofertas. Teve outras que a gente não gostou. Daí essa final a gente deu oferta e... Beleza. Não sei se você sabe sobre isso, mas se você souber, né? Vocês dois compraram casa. Tem muita gente que pergunta assim, é possível comprar sem entrada? Quanto que tem que dar de entrada? Como funciona isso aí? Precisa ter um seguro? Tipo, se eu não conseguir pagar? Como que rola esse processo? Então, no nosso, eles exigiram 5%. O que eu sempre escuto é a questão dos 5%. Você precisa dar 5%. Não... E o que acontece? Na verdade, funciona assim. O mínimo mesmo é 20% para compra de casa. Okay. Só que o governo ele criou um programa que ele fez como se fosse um seguro que você vai pagar. Para o banco estar garantido que vai receber esse valor. Isso aí. Eles fazem esse seguro. Então, os outros 15% é como se o governo estivesse dando, ou né, o banco ele está assegurado em relação a isso. Daí você dá 5%. Só que o que acontece? Na verdade, você dá 5% da casa de entrada e você paga esse prêmio d'assurance. Ok. Certo? Que é um valor considerável. Aí como que funciona o prêmio d'assurance? Se você der só 5%, o valor do prêmio é 4% do valor da casa. Tá? 4% do valor da casa? Deixa eu pensar que se é isso mesmo. 4% do valor da casa. No caso, só que daí o que vai acontecer? Esse prêmio, vamos dizer que deu $12 mil. Okay. Esses 12 mil você vai pagar em 25 anos. Joga no financiamento. Joga no financiamento. Okay. Então você praticamente não vê esse valor. Não vê esse valor, entendeu? E é isso, é 4% do valor do imóvel. E quem faz isso é o provincial ou é o federal? Na verdade, assim, eu não sei como funciona. O banco ele faz direto esse negócio do prêmio d'assurance, mas eu acho que é federal. Eu acho que é federal. Okay. Aí o que acontece? O que você pode fazer também? Porque é 4%, como eu disse. Se você der 10% da entrada, esse 4% baixa para 3,2%, que também vai ser financiado em 25 anos. Se você der 15%, baixa mais. Se você der 20%, você não precisa pagar esse prêmio d'assurance. Okay. Entendeu? Você está dando 20% do valor da casa e você faz o financiamento direto sem pagar esse seguro. Só que assim, dependendo da casa que você vai comprar, 20% é uma grana. Né? É uma grana. E daí aí que vem a discussão também, porque tem muita gente que fala assim, eu não quero pagar o prêmio d'assurance, por que eu vou pagar isso aí? Eu prefiro acumular o dinheiro. Só que o tempo que você vai levar para acumular o dinheiro, você vai pagar aluguel. Exatamente.
Então, assim, você vai continuar pagando ali, às vezes, $1.000, $1.200, $1.300 de aluguel em 3 anos para juntar esse dinheiro. Vai dar muito mais do que o prêmio da Assurance que você pagaria em 25 anos, entendeu? E ainda a casa vai estar mais cara daqui a 3 anos. Vai valorizar. Então, é isso. Daí, assim, eu no meu caso, então, são 5% de entrada. E eu poderia pegar o incentivo do governo, incentivo federal. O incentivo, na verdade, não é dado. Ele é um empréstimo. Como que funciona? Tem gente que pega o incentivo. O que é o incentivo? Eu pego 5% do governo. Então, em vez de eu dar 5 de entrada, eu vou dar 10% de entrada. Ok. Então, diminui o meu prêmio da Assurance para 3,2% do valor do imóvel. Só que assim, quando que eu vou pagar o governo? Eu pago na venda da casa. Ou no final do financiamento, em 25 anos. Então, quando eu vendo a casa, eu tenho que dar 5% do valor da venda no dia da venda. Não é o mesmo 5% que você emprestou. Então, se a casa valorizou, você vai... E com as melhorias que você fez também... Não importa, é o preço de venda da casa. Se comprou a 300, vai vender a 400, você vai pagar 5% de 400 para o governo. Eu tenho a opção de não optar por esse 5%? Ou... Tem, você pode dar só o teu 5% de entrada. Qual que é a vantagem para você? Você paga menos prêmio da Assurance. Então é um valor ali que vai diminuir um pouco, certo? Só que ao mesmo tempo, se a casa valorizar, você tem que pagar essa valorização para o governo. Então assim, é uma vantagem? É bom? É. O meu conselheiro lá do banco, ele falou assim, eu acho que para você não vale a pena. Porque isso aí é usado para quem compra casa muito cara, em Toronto, Vancouver e tal. Foi a dica dele. Ele falou assim, você consegue pagar a tua parcela, não vai ficar alto, não vale a pena para você. Se tu fizer uma melhoria na casa ali, vai valorizar muito mais do que aqueles 5 que você pegou emprestado no final das contas, se quiser vender. É uma questão muito pessoal, não dá para dizer analisar, assim, cada um vai analisar. O meu conselheiro do banco, ele falou que para mim, no nosso caso, era bom. Eu peguei e ele falou também assim, você não necessariamente precisa pagar daqui 25 anos ou na venda da casa. Você pode pagar antes. Você pode pagar antes. Ah, e aí você não paga também, tanto. Juntou a grana, vai ele já quita. É uma boa também isso aí. Sim. É uma boa. E da valorização também assim, você vai ganhar, porque você também vai ganhar em 95% da casa, né, na valorização. É só 5% que você vai ter que devolver pro governo. Mas é uma boa opção, às vezes, para quem quer diminuir ou tá comprando uma casa muito cara, que não tem a entrada inteira e que o prêmio da Assurance vai ficar muito alto. Então você fala assim, cara, vou pagar um negócio aqui que vai pro lixo, né? Literalmente. Então, assim, é isso. Aí a gente pegou uma casa, são 5% de entrada. Eu consegui uma taxa muito boa, né? 1,25%. Aí, lógico que a taxa ela é atrelada ao valor base do governo federal, né? Do Banco Central. Se o Banco Central sobe, eles vão subir também. E teve aumentinho de juros agora, né? No caso, até, é importante falar, né? Que 1,25 eu peguei na variável, né? A taxa variável. Tem a taxa fixa, que daí era 2 e pouco, mas ainda eu achei que valeu a pena pegar a variável. Eu acredito que seja mesmo. E mesmo subindo, agora já subiu 0,25 no Banco Central, mas mesmo assim... É pouco. Agora o meu, no caso, vai para 1,35 por conta desse aumento. Mas vale a pena. Mesmo assim, é um valor interessante. E aí, quem quiser vir pro Canadá, já tem onde ficar, né? Tem Exatamente. 46 quartos. Vou abrir um albergue lá. A casa, assim, a gente não tava procurando nesse estilo, mas daí a gente gostou da casa, achou que valeu a pena. Mas sim, é uma casa com 4 quartos. Detalhe, a gente não tem filho, né? Nem cachorro, nem gato. Você tem um cachorro já, velho. Então, são 4 quartos, mas daí um quarto já vai morrer, né? Que vai virar escritório. Então, como eu trabalho o tempo todo de casa, vale a pena ter um lugar específico para escritório. Sim. Então, no fim, são 3 quartos e um dos quartos fica daí no subsolo. Então, a gente gosta bastante de receber os amigos e tal. A ideia a galera vai para lá, já fica lá, já dorme no subsolo. Felipe, comprou a casa ali, o que tem de custo a mais ali que você tem que pagar? Então, por enquanto... o que eu gastei foi inspeção, também, né? Inspeção da casa. Né? Quando você vai comprar a casa que não é nova, é importantíssimo fazer a inspeção. Do Carlos já eu acho que é uma coisa né? Que não é comum no Brasil. Não é comum no Brasil. Mas aqui todo mundo faz a inspeção. E custou $730. Para o cara ir lá por 2-3 horas e avaliar toda a casa. Só que vale a pena. Mas o cara faz um pente fino. Se a estrutura tá fudida, você vai economizar. Não, e o cara sabe, né? ele te entrega tudo. O ponto é esse. Você pode usar isso para negociar. Pode. É bom. Ponto. Na verdade eu usei. Posso até comentar esse caso. Tipo, eu fiz a avaliação lá da casa, a inspeção. Aí veio várias coisas. Assim, a inspeção, o cara ele vai fazer o trabalho dele. Então, assim, não existe inspeção sem nada. O cara vai encontrar coisa. Um buraquinho no canto ali da parede que tá entrando ar. Ele passa uns aparelhos lá para ver se tem umidade, aonde que tá ficando mais frio, por exemplo, essa parede passa vento. Não tem umidade, mas passa vento. Isso aqui pode entupir, isso aqui tá solto, cano da pia lá que tá solto.
tudo. O cara avalia 100% da casa. É impressionante, na verdade. E o relatório vem todo detalhado e ele diz, ó, o que é crítico e o que não é. O casal da casa fazia as coisas nesse quarto e não no outro. Exato, ele passou umas Eita. lâmpadas roxas. Ei! Ei, caralho. Essa aqui eu vou ter que pintar. Aqui tem que Vou ter que demolir. pintar essa porra. E basicamente isso. E daí, assim, a gente usou isso na negociação. Só que eu, no caso, eu não pedi para baixar o valor da casa. Eu pedi pro cara deixar coisas na casa. Então a gente negociou, ficou... A gente conseguiu muita coisa na negociação. Antes, tipo, o que você pode fazer? Você pode falar, ó, chega com um relatório pro vendedor e fala, ó, foi encontrado tudo isso. E aí, você vai arrumar, vai diminuir o valor da casa para eu pagar mais barato, porque eu vou querer arrumar. Então, ele fez diferente, ele roubou tudo que tinha dentro da casa. Teve coisas que ele arrumou, Ladrão. tipo, tem um negócio de pressão de água lá que eu achei que era importante. Falei, isso aí eu não vou esperar 6 meses, eu quero que já arrume. Daí ele arrumou. E tinha um vidro quebrado também, e ele arrumou. Aí eu consegui todos os sofás da casa, todas as camas de todos os quartos, a máquina de lavar, a máquina de secar, geladeira, que mais? O abri d'auto, que é grande, é caro, que é para 2 carros, dele deve custar assim uns $600 a $700, um novo daquele. Então, assim, no fim das contas, valeu muito a pena, porque eu consegui incluir tudo na casa, praticamente. Até a máquina de cortar grama dele lá. Caralho. Qualquer coisa, se ele falasse, até o filho dele lá, eu falava, deixa esse moleque aí. Deixa ele pra ele me ajudar a cortar grama aqui, fazer manutenção. Tudo. Cara, pode deixar que depois a gente vê o que a gente faz. Coitado desse cara, velho. É. Quase que ele deu a casa. Não, pode ficar. velho. Que tem pra você? E é isso, então a casa tem 4 quartos, realmente é bem grande, mas uma vai virar escritório, daí na negociação a gente fez isso aí, foi... Coitado, meu courtier lá, que é o corretor, sofreu na minha mão, cara, porque nossa, cara, não, inclui isso, pode incluir. Daí então, daí você pagou a taxa de inspeção, daí você pagou o que mais? O que você, agora, hoje em dia, que você paga mais? De cara foi a inspeção, acho que foi só a inspeção que eu paguei até agora. Mas daí eu vou ter que dar a entrada, no caso, né? Eu vou entrar na casa em junho. Eu tenho que dar a entrada, então de 5%. Depois de uns 3 meses, mais ou menos, vem a taxa de bienvenue. Taxa de bienvenue é bem... Me contaram esse prazo de 3 meses, chegou com 1. Sério? Então você fica ali calculando, tem que se né? preparar, né? A taxa de bienvenue, ela é bem cara. Eu não lembro em percentual de valor do... Você lembra quanto que é? É de acordo com por o aí valor também, do eu acho que imóvel ou com o de De bairro? valor. Eu acho que 1%, varia 2%. de bairro local, pra né? bairro, Também. eu acho. Mas assim, é um Mas valor uma bem alto. porcentagem É um do- valor bem alto. Tipo, no nosso da lá casa. vai dar uns $4.000, pra você ter uma ideia. Caralho, daí Que tem tem a que dar. taxinha escolar, né? Acho que é uns Nossa, 3... é outro. Eu não É sei outra exatamente, taxa, né? mas Você tá falando- entre 3 e $4.000. Tá falando do bienvenue, Bienvenue. ou das taxas? Taxa de bienvenue. Não, taxa então, de bienvenue. são duas, Paula. É. Tem a taxa do bienvenue, que é quando você compra uma casa. Até tem um caso engraçado, teve uma pessoa, nem lembro quem que foi, que tinha comprado uma casa, tinha já uma casa, aí ela comprou uma casa na mesma rua. Tipo, do lado, assim. Aí foi e pagou de novo. Mas você sabia que podia ser feito também? Os caras podiam meter essas taxas de bem-vindo, caramba, já no financiamento também. Já ia acelerar o processo que e financiamento já você tá pagando o banco, né? E Isso o daí coisa é pro governo, né? E assim, daí eu vou ter que pagar, por exemplo, como o dono ficou 6 meses na casa, eu vou ficar os outros 6 meses, eu Você tenho que paga pagar os referente. 6 meses da taxa municipal dele Você paga referente. e o taxa, escolar. E a taxa mesmo da casa, assim, que nem, tipo, O comprei IPTU. o carro lá. É o IPTU? É o que tipo a IPTU, ta- né? Que é a taxa Taxa escolar municipal. e a taxa Uma taxa municipal. municipal. Ok. Que daí, assim, geralmente pra não, casa... Não é isso não, cara. É o valor mesmo. Comprou, que nem aí, quando a gente compra uma blusa, tem uns 15%. Tem alguma coisa nisso aí? Casa usada não, né? É. Casa nova tem, casa Porque quando você usada compra Isso, o carro, casa... Você compra usada o carro, não- os caras não sei se fala embutem casa os usada, juros casa ali no usada. financiamento, né? Você não precisa pagar a parte. É né? isso, casa nova tem tem. e usada não tem. Ok. Até quando você vai pesquisar, tem lá, se tiver lá assim, valor, por exemplo, 300 mil mais, acho que é TPS o nome. acho que É, isso TPS, aí o TPS é o imposto, só que daí você já sabe que aquilo ali é casa nova. Entendi, Casa usada não entendi. tem. Mais uma E daí dica. assim, eu vou ter que pagar então, taxa de bienvenue, taxa municipal referente aos 6 meses que eu vou ficar, Que taxa seria o escolar. IPTU, esse. Exatamente. Que dá uma graninha também. Taxa escolar, mesmo você tendo filho ou não, você Você paga. paga. Taxa escolar, tem que pagar. E daí o que acontece? Essa eu não sabia, essa foi pego bem de surpresa. Porque tem o prêmio da churrasca lá que eu falei, né? Por Ok. dar 5%, eu vou dar lá um X valor do seguro pro banco por eu não estar dando 20% do valor da casa. Ok.
Mas tem a taxa do prêmio d'assurance. Tem também. Como assim? É o valor mais taxa. É como se fosse um imposto do seguro. Ah, ok. E dá uns milão. E tem também o notário. Caríssimo, Então, cara. tem o notário também. E o notário? O notário é uns 1.500 Então dólares. vamos lá, vamos pensar bem. Quando for comprar a casa ali, cara, você tem que ter os 5% e mais uns 5% ali guardado pra pagar todas essas coisas. Senão você se ferra. É, Sim, tem exatamente. Então Vamos você dizer vai se... ter que pagar a prime d'assurance. Primeiro, começando mais pelo taxa. inspetor, né? Ah, o inspetor, prime d'assurance. Vamos por ordem cronológica. É. Aí depois vem o notário. Notário. Aí depois Entrada. vai chegar o bienvenue. Na verdade, no notário Deixa eu você dar já entrada. paga a taxa municipal e a Escolar. escolar referente. Não, no ato É ali. Né? no notário já. É. O notário E aí você tem que pagar o notário também, né? Paga o Tem, notário. É caro? 1.500 dólares. Isso eu tô falando pra uma casa, né? Sim. Então Pra uma casa. 5% não dá, galera. Não. Tem que ser uns Pensa assim, mínimos- se a entrada dá. da casa, vamos dizer que deu 15 mil, é bom, é preferível que você já tenha pelo menos uns 25 mil. Pra você dizer assim, eu vou pagar tudo e ainda eu vou ter uma graninha ali pra caso, né, tenha alguma coisa pra eu resolver. Aceita cu? Tô brincando, velho. O seu, que é meio pequeno, não. Coitadinho. É, ele já viu. Tá sabendo, tá sabendo. Fala, dá pra ver a parte exterior. Então, realmente, cara, você tem que estar preparado. Só que assim, também eu sei que tem um retorno no imposto de renda, Sim. quando você compra casa. Então, pelo menos uma parte tem uma vantagem ali, né? Um pouco disso vai voltar. E é isso, assim, você tá comprando, tem que pensar assim também, né? Na hora é uma grana que vai, mas tipo, você para de pagar aluguel, é uma coisa tua que vai começar a valorizar, teoricamente, né? Eu dei uma pesquisada, no histórico canadense, ele varia entre 3,5% e 4,5% ao ano a valorização de imóvel. Não dá pra dizer que isso vai acontecer nos próximos anos, mas... Depende do mercado. mas a média Mas a histórica tendência canadense é essa, 3,5% a 4%, 4,5% ao ano. E você para de pagar aluguel. Né? Isso é a grande vantagem, eu acho. Fora que aumenta algumas outras coisas, né? Se você está acostumado no apartamento a pagar X de luz, vai vir X vezes... Isso daí eu... 20. Não, conta o nosso caso. No apartamento, a gente pagava, no verão, 75 mais ou menos, bimestral. Sim, No inverno, 130. sim. Na casa, a gente mudou em outubro. Aí, então foi outubro e novembro. Foi 240. Aí os próximos dois, que foram no inverno já, 460. Nossa, 400, caramba. Ai, meu coração. Tem várias coisas que influenciam, lógico. Você pode entrar, tem uma coisa legal que você entra no site da Hidro-Quebec, você coloca o endereço e você vê a estimativa fazer a de média custo anual. anual. Então tem casos e casos. A nossa lá eu até me surpreendi, não ficou tão caro do último ano, no caso. Mas eu tenho um amigo que comprou uma casa praticamente vizinha à nossa e o dele é $1.000 a mais no ano. Então, assim, com certeza a pessoa usa mais. Tem piscina, não sei. Água e assim, esgoto não, né? Água e esgoto não Água, rola, né? né? A água, na verdade, eles falam que não, mas parece que é meio embutido. né? Na tudo Hidro-Quebec, junto lá. Eu nem mas sei a diferença, na verdade. Mas é isso, aumenta. Então, no caso, luz aumenta consideravelmente. Mas E- também nada tira aquele pensamento que é teu, teu conforto. Liberdade, também, né? tudo, né? Você teve problema com vizinha, né, brother? Pois o é, cara. O cara. vizinho de parede lá dele era um saco, velho. Fazia barulho O toda de parede hora. lá, Mas bicho. cuidado aí, você vai que Diz ela que tá a- vendo aí, ó. A Não, mulher tava era- querendo engravidar. Era eu. Ei, era você? O de parede era o Carlos. Tá bom. Pensei que era outra vizinha Ele é aí. de chão. Não. E daí, então, acho que a liberdade de casa, eu sempre morei em casa no Brasil. Então, assim, a gente ter essa liberdade, né, de voltar para uma casa agora, eu acho que é... Porque, assim, chega o verão aqui, você quer chamar todo mundo, quer fazer um churrasco, quer que a galera durma na tua casa e tal, daí nunca dá, não tem espaço. Então, eu acho que foi uma boa ideia. Ainda a gente tá no apartamento, a gente vai mudar ainda pra casa, pro Jumelê, no Tem caso. uma empresa boa aí de mudança, né, que você vai contratar. Ah, é? Ah, cara. No caso, a história que eu conheci o Maurício foi engraçada, né? Cara. E quem causou tudo, na verdade, foi a Bruna, né? Porque eu mandei em um grupo lá, galera, tem um trouxa aí pra me ajudar? Aí a Bruna, meu marido. Velho, nesse dia eu tava com 4 mudanças pra fazer, velho. Daí eu falei, não, vou ajudar o cara também. O Felipão foi o único cara que eu ajudei, que me ajudou, velho. O único cara que, porra, me ajudou. Não, e eu me caralho. ofereci antes ainda. Eu falei, quer que eu vá antes, cara, e tal. Só que eu tinha que trabalhar também, né? Era um pouquinho mais tarde.
Mas foi engraçado aquele dia. Na verdade, mudando de um prédio pro outro, né? Cara, Mudando de um gente, apartamento. Daí o Filipão foi comprar fomos pegar o que? Uma geladeira, Geladeira né, lá mano? em Levi. Lá em Levi, ainda tava a ponte A ponte. reformando, a gente tava, cara, vamos, andamos. Chegamos lá, meu irmão, a geladeira gigantesca, brother. E a porta do maluco assim, ó. Falei, fudendo, E a vai passar. escada apertada. E era um Quebeca, e ele tava de boa conversando, fumando, eu lembro até hoje, tava Lá fumando. num cantinho, né? Fumando de boa, e a mulher aqui, ó, pleu, trocando ideia, e o Felipe aqui se fudendo, pai, vai pra cá, e passa na janela, e passa aqui, e passa aqui, Cara. não vai. E de final, o que aconteceu, mano? A gente teve que arrancar a porta, né? Pra tirar o Arrancar negócio, uma porque... porta, Sorte que velho. chegou os caras lá pra ajudar também. Sorte foi que os caras se solidarizaram com a gente ali. Era porque imigrante senão- também, os caras. Era, mano, porque Não, senão a eles gente tava ajudaram. até lá em Levi, até agora com aquela geladeira, velho. Aí a gente voltando em Levi, passamos numa outra casa pra pegar um sofá, né? Cara, sabe de quem era? Do Rafael e da Simone. é? E naquela época, mano, né, o cara, esse sofá. Hoje, quando eu vou na casa deles, caralho, fui Esse eu que trouxe sofá. esse sofá aqui, mano, na Cara, chuva. daí chegamos e começou a chover, né? E o outro maluco te esperando. E outro ainda. maluco me esperando, porque deu todas As as coisas zicas, na com, chuva. com o bagulho na chuva. Chegamos lá, os móveis, cara, tudo estufado. Mas o cara também, mano, foi burro, né, brother? Mas por que você pegou 4 mudanças no mesmo dia também? Você é uma Ah, velho, alma, mas assim, uma alma muito boa, cara. Foi a gente dele A que gente. lascou tudo. Ó, esse ano o caminhão já está alugado, alugado, só que tá frete. mais caro, tá, galera, o Não, frete, e vai tá? ter mais ajuda, né? É, Quem quiser aí, ó, Foi... dia 1º de Me julho, deu dó do Maurício, cara. Foi... Não, mas foi da hora aquele dia, A gente velho, foi carregou da as hora. coisas. a gente só precisa mudar a gente, né? Pra não Não, marcar pelo amor de 45 Deus, mudanças cara, num pelo dia. amor de Deus, cara, mas foi da hora, foi da hora. Foi um rolezinho longo, cara, mas foi bom. Isso aí, fazer a mudança aqui é complicado também, porque o dia 1º Acho que é o pior dia. é o pior. Agora eu vou ter o problema de novo, né? Eu aluguei um pouquinho antes, na verdade, já consegui alugar, mas pra quem vai fazer mudança, que tem a história, né, do dia da mudança de Quebec, dia 1º de julho, e é impossível alugar caminhão, porque literalmente todo mundo tem que trocar de casa no dia 1º de julho, Que é o dia do vencimento dos contratos, né? dia de vencimento dos contratos. E você pegou pra quando? Dia 19 de junho, eu faço a mudança daí pra casa já. Eu já tenho, vou fazer. eu já tenho 3 mudanças, na verdade. Eu tenho a dele, tenho a do Marquinhos e tenho a a do do Rafa. Já, Aí, ó. já fui A convocado. nossa ainda já. agora vai ser mais fácil, que a gente conseguiu deixar as Você coisas. pegou a casa inteira do cara, né? Aí eu vou deixar. Então vamos levar um colchão. Malandro, só de não ter geladeira já tô feliz, brother. É. Só o fogão, que a gente precisa levar fogão de boa. Cara, mas aqui, normalmente, as mudanças, comparando ao Brasil, são bem mais de boa. Nossa, parece que estão acostumados Só de também. não Tem um ter- monte de acessórios também. Depois que me apresentaram um carrinho, velho, carrinho, também. exato. Puta É, que o carrinho faz brother. uma Só de diferença. não ter guarda-roupa, velho. Que eu lembro, nossa... Desmontar guarda-roupa e montar? Nossa E se não desmonta, arrebenta tudo, não tem como. Realmente. Mano, e aí, tem mais algum assunto ou vamos fazer churrasco agora? Ó, galera, a gente vai Bora fazer um fazer um churrasco, a churrasco. picanha tá pronta ali na mesa e a gente tá trocando ideia. É, Tô quem com disse que não fome tem já, churrasco hein? no Canadá, né? Tem, Claro só que não tem. sei se vai ligar o fogo ali, que eu não sei se eu comprei gás, velho. Ah, é? Senão a gente vai na air fryer Vamos lá em casa buscar o meu. picanha no forno aí. Beleza? Isso aí. Filipão, obrigado por estar aqui participação. hoje, pela sua presença. Valeu. Vamos deixar o Ele o veio Instagram mais pelo aí. churrasco, Ah, né? é. O Ah, marketing antes de do- encerrar, faz o marketing do teu curso É, de do inglês seu curso aí, de cara. inglês. Se quiser. Fala aí, ó. Mostra, Olhando foca pra aí, câmera, olha. né? Seduz, desculpa aí. Principal ali, ó. É, isso aí, então, eu sou professor de inglês já faz 7 anos, né? Eu não tenho, assim, uma empresa ou um Instagram do curso de inglês, até porque não é a minha atividade principal, mas eu já sou professor há 7 anos, podem me seguir lá no Fortes Felipe, o meu Vamos Instagram. deixar na descrição aí. É @fortesfelipe. E é isso, quem tiver interesse em aulas de inglês, pessoal que está aqui no Canadá ou que está no Brasil, eu tenho alunos dos 2 países. E é isso aí, galera. Pode Todos entrar em os contato lá que eu níveis, mando. pá. Geralmente eu faço uma avaliação e vejo Ok. se vai entrar numa turma ou se o aluno quer uma aula particular, né? VIP mesmo. aham. Geralmente é em turma. E é isso, daí a gente decide e faz a avaliação para ver em que nível que o aluno vai entrar e como que vai funcionar, qual que é a estratégia do aluno, o que ele quer. É, tem cupom de desconto aí pra nós? Hein? Tem, com geral, tem. né? Quero que eu não vou fofinha. Você acha que o quê, cara? Vamos ajudar ela. Como eu disse, ainda não me preparei para isso, mas a gente coloca lá na descrição. Beleza, então, cara, tem mais algum recado aí pra Cara, dar? acho que pra terminar, um perrenguezinho de leve. Cara, eu acho que assim, bom, vou contar o perrengue do francês, né? Acho que esse aí é interessante, clássico. foi engraçado. Tem vários, mas esse é o que eu me lembro de cara, que eu... Primeiro dia de trabalho, aí pra começar com o primeiro dia você fica maluco, né? Começa até a dar dor de cabeça. E
o analista-chefe lá começou a me explicar, mostrar toda a documentação do projeto. Eu fui olhando detalhadamente toda a documentação com ele e tal, entendendo metade. E pensei, depois eu pego esse documento e leio com calma, né? E aí ele me pergunta alguma coisa no final, assim. Ele me perguntou assim, ele me perguntou... Então, agora que a gente viu a documentação, você quer ver a aplicação, quer ver o sistema, né? E eu, não. Não. Mas por que não? Porque você não entendeu? Eu entendi que ele tava dizendo pra mim assim, você já viu a aplicação? E eu, não. Aí ele olhou, não? Tipo assim, como assim não? No primeiro dia de trabalho você não quer ver a aplicação? Mas eu já aprendi um negócio. Quando a gente dá uma resposta oui ou não e o cara suspende, na hora você já volta oui. Então a resposta era oui, então, cara. Aí eu comecei a tremer e perguntei pra ele, não, você pode repetir? Daí ele... Não, você quer ver a aplicação? Então, daí eu, claro, não, com certeza. Daí sentei do lado dele lá e ele foi me mostrando. Mas assim, tem várias, né? Quando você liga pra banco. Cara, o meu primeiro dia que não era de trabalho, mas primeiro dia aqui eu já fui no banco pra fazer abrir a conta. E assim, é legal porque teve uma empresa que me ajudou, isso é interessante contar. Tem uma empresa que se chama Realoc Quebec, que ajudou a gente também a fazer toda a documentação. Tem várias, na verdade, né? Empresas que auxiliam, né, na chegada aqui, mas a que me ajudou na época foi a Realoc Quebec. E daí eles mandaram, eu falo da Realoc porque foi o cara que me levou lá, o Marcos, ele me levou lá no banco, e daí, assim, eu tive que fazer toda a documentação, a assinatura dos contratos por telefone lá, porque o cara ligou para a seguradora do Desjardins, e aí o cara ia me perguntando, você já fez isso, já teve aquilo, já aquilo outro, e eu, cara, não entendia nada, e eu tipo, oui, não, e era isso. Quando o cara, oui? Eu, não. Sei lá o que o cara tava me falando. Eu fiz um seguro sem saber o que eu tava respondendo. Eu também fiz. Aí depois eu só conferi no site, lá nos documentos, se tava tudo respondido certo. Foda, então o começo é realmente complicado, mas todo mundo tem esse mesmo problema, então assim, é de boa. Depois você vai resolvendo com o tempo, né? Vai melhorando. Depois você vai refazendo as merdas, arrumando as merdas. Mas tem as perrengues de neve também, né? Eu morava num apartamento que não tinha estacionamento. E eu tinha que estacionar na rua, e a rua que permitia, porque o centro de Quebec, lá a parte turística de Quebec, não dá para estacionar, né? Você tem que ter a vinhete. E daí as partes que tinha vinhete, que era onde eu podia estacionar por ser morador, era uma rua inclinada. E daí tinha dia que dava verglas, e daí o carro patinava, né? Patinava. Teve um dia que a gente ficou mais de meia hora lá para conseguir tirar o carro, e só conseguimos porque um quebecois lá parou e perguntou se eu tinha aquele negocinho de colocar embaixo do carro, aquele tapete. E daí ele tinha. Daí ele colocou e o carro saiu. Senão eu tava até hoje lá, aquele negócio. Teve um dia também que deu verglas, que o carro inteiro ficou envelopado, que eu não conseguia abrir o carro. Conseguia abrir o carro. Eu tive que ir no mercado a pé, comprar aquele líquido lá e tacar, porque o líquido tava dentro do carro. Aí eu comprei, taquei na porta e daí vai quebrando, assim, cara. Impressionante. Hoje não, hoje a gente tá num prédio que tem estacionamento interno, daí é mais fácil. Faz diferença. Nossa, faz uma diferença enorme. Minha vida mudou, velho. Hoje você já anda com o líquidozinho na mochila. Agora na mochila, se acontecer de novo. Assim, perrengue tem muito, né? A gente pode fazer um só de perrengue aqui, é engraçado, mas vale a pena. Fica pra próxima, então, mas a gente faz ao vivo pra dar risada com a galera. Contar tudo. Fechou? Fechou, combinado. Beleza. Bora. Bom, valeu, vamos gente. comer então, vamos comer, galera. Churrasco. Valeu. Valeu.